É possível que você esteja confuso em relação ao destino que você quer dar para a tua vida. É possível, inclusive, que você nem faça a menor ideia de para onde ir. Está confuso sobre qual caminho escolher. É como se você se sentisse com o freio de mão puxado. Você se esforça, luta, anda e a coisa não vai, não deslancha, não acontece. Você sabe que todos nós temos um propósito. Todos nós, por existirmos em função de um propósito que está colocado para a nossa vida. Meu nome é Luciano Alvarenga, eu sou pastor e quero conversar com você sobre isso hoje. Qual é o propósito da tua vida? Você já sabe. Tem muitas pessoas que estão tristes, abatidas, muito mal, desenvolvendo sintomas, por exemplo, de estresse, apatia, depressão, angústia, em função de não saberem, de não terem se dado conta a respeito de qual é o seu chamado. Parece estranho a gente falar sobre qual é o chamado de alguém, tendo em vista que a gente vive num cenário que nos leva a acreditar que a vida que você vive é uma questão de apenas escolher o que você quer viver. Mas não é bem assim. A verdade é que todos nós já vêm ao mundo com um propósito pré-determinado. Nós já viemos ao mundo com isso e é fácil de provar isso. Todos nós nascemos com um conjunto de talentos, de dons, de capacidades, tá? Habilidades que já nasceram com a gente. Habilidade para tocar música, instrumentos, cantar, habilidades para cuidar de pessoas, de ensinar, construir coisas, consertar, habilidade de multiplicar valores. Tudo isso são habilidades. Algumas pessoas têm, outras não. Essas habilidades indicam que elas existem em você para a realização de um propósito. A realização desse propósito implica duas dimensões fundamentais da sua existência que precisam estar alinhadas: a sua alma, teu psiquismo, tá? As tuas emoções e a tua vida espiritual. Se essas duas dimensões da sua vida não estiverem alinhadas, você dificilmente conseguirá desenvolver o propósito da sua vida. Quando eu estou fazendo algo que me cansa, que me estressa, que me angustia, que me desanima, que me abate, sabe aquele sentimento que você tem domingo depois do almoço, de abatimento, de tristeza? Você não ouvir a musiquinha do Fantástico já joga você pro chão? Esse sentimento de abatimento que você vive em situações como essa é uma indicação claríssima de que aquilo que você está fazendo não é o que você deveria estar fazendo. Porque uma pessoa que está desenvolvendo aquilo pelo qual ela foi chamada, essa pessoa, ela cansa, ela se estressa com aquilo que ela está fazendo, tá? Ela muitas vezes até desanima, mas ela não se abate, ela não se derrota, ela não se sente derrotada. Porque qualquer trabalho, qualquer projeto que eu esteja envolvido é desafiante, é desafiador. Implica soluções, implica superar obstáculos, contornar dificuldades. Então isso é normal. Agora, quando eu falo em propósito, eu estou falando então de que esse propósito veio comigo à existência. Mas quem colocou esse propósito em mim? Foi Deus. Você não é uma vida qualquer. Querem fazer você acreditar nisso, mas não é verdade. Você não é uma vida qualquer. Deus escolheu você para a realização de um propósito. Ah, você está falando então que eu tenho que ser pastor, que eu tenho que ir para a igreja? Não. Eu estou falando para você que todos nós temos um propósito com a nossa existência. Esse propósito foi determinado por Deus. Quando você está desenvolvendo esse propósito, você está realizando a vontade de Deus para a sua vida. Quando você está realizando a vontade de Deus para a sua vida,
aquilo que você está fazendo tem sentido, tem significado. Ele anima, alegra, joga você para cima, tá? Você não fica deprimido, abatido. Quando você está realizando algo que não é o teu propósito, frequentemente você está reclamando, frequentemente você está desgostoso, frequentemente você está culpando os outros por uma série de coisas, frequentemente você está arrumando algum tipo de desculpa para não fazer ou para dizer que está descontente com aquilo que você está fazendo. Eu vou te contar uma coisa. Tem um cidadão no Antigo Testamento de nome Gideão, cara conhecido, provavelmente você até saiba quem é. Se não sabe, vale a pena fazer uma pesquisa. O Gideão, ele estava batendo trigo no lagar. Bater o trigo é uma forma de você separar as sementes do trigo em si, da casca, etc. Só que o lugar de bater trigo não é num lagar. Há um lugar próprio para isso. O lagar é um lugar de você macetar uvas para fabricação de vinho. Gideão estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Mas ele não estava fazendo a coisa certa no lugar errado por uma escolha. A tribo de Israel, da qual Gideão fazia parte, estava sofrendo novamente um intenso assédio dos seus inimigos. Os seus inimigos estavam frequentemente assaltando a tribo de Israel, roubando, matando, retirando deles todas as coisas. O Gideão, ao bater o trigo no lagar, ele estava tentando preservar a lavoura de trigo que ele havia colhido, tá? Fazendo algo que as pessoas em geral não esperariam que se fizessem. Ninguém vai tentar roubar trigo num lagar, porque lá no lagar não haveria de ter trigo. Mas mais importante do que isso é o fato de que, embora aquilo que Gideão estivesse fazendo fosse de enorme importância para ele e para a tribo da qual ele fazia parte, o fato concreto é que num dado momento Gideão é convidado por um anjo de Deus a realizar uma tarefa, a desempenhar um propósito. E a vida de Gideão, toda ela existiu para aquele propósito. O propósito que Gideão estava sendo convidado a desenvolver era o de ser o líder do exército de Israel para combater os inimigos que assaltavam e roubavam a tribo de Israel frequentemente, e que explica porque Gideão estava dentro do lagar, escondido, batendo trigo. Ou seja, aquele cara, o Gideão, que estava escondido batendo trigo, é chamado por Deus a liderar um exército contra os inimigos de Israel. Está claro, portanto, que aquilo que Gideão estava sendo chamado a fazer era muito superior e maior àquilo que ele já fazia, que era bater o trigo no lagar. A vida que você está vivendo, desanimada, desencantada, desiludida, é justamente pelo fato de que você não está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Você não está no centro da vontade de Deus para você. Como é que eu sei que eu posso estar no centro da vontade de Deus? Ou como é que eu busco o centro da vontade de Deus? Eu busco o centro da vontade de Deus para mim quando eu digo a Deus: Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor Deus, me coloca no centro da tua vontade. Mas isso você não vai falar da boca para fora. Isso você vai falar com força, com poder, com vontade. Você vai olhar para dentro de si mesmo, você vai olhar para o alto e para Deus e clamar a Deus por aquilo que você quer. Deus, eu não aguento mais estar neste lugar que eu estou. Me retira daqui, meu Pai. Me leva, Senhor, para o lugar de realização da tua vontade para a minha vida. Deus vai responder, evidentemente, porque é da vontade de Deus que você realize aquilo que Ele mesmo colocou no teu coração para você fazer. Deus não fez você tal qual você é para que você se tornasse outra coisa que não aquilo pelo qual Ele te criou.
E você vai perceber que tão logo você comece a trilhar os caminhos relacionados ao seu propósito, ao motivo da sua existência, tão logo você comece a caminhar na direção da realização do seu propósito, teu semblante vai mudar. A tua alegria vai ser outra. A tua forma de olhar para o mundo, para a vida, para as coisas, para as pessoas, tudo vai mudar. Porque quando a gente começa a se dar conta de que está fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, quando a gente se dá conta disso, a gente é tomado por um espírito novo, a gente é tomado por um tempo novo, a gente tem uma renovação que não é apenas espiritual, mas é uma renovação emocional, psíquica, seu corpo muda. Aquele rosto que era triste e abatido se torna um rosto aberto, claro, iluminado. Aquele corpo que era fraco, frágil, sem tônus, ele ganha tônus, ele ganha força, ele ganha ímpeto, ele ganha coragem. Simplesmente porque a pessoa se deu conta do que ela tem que fazer. Simplesmente porque ela aceitou estar no centro da vontade de Deus para a vida dela. Isso não é pouco, especialmente em tempos como esse que nós estamos vivendo. Meu amigo, esses são tempos em que você não pode decidir a sua vida pela sua capacidade de raciocinar qual é a melhor escolha. A sua mente é insuficiente para te ajudar nesse sentido. Não é olhando para diversos sites na internet que você vai descobrir qual é o teu caminho. Não é trilhando a carreira de sucesso desse ano que você vai fazer a melhor escolha para você. Não. A melhor escolha para você só vai conseguir fazer quando você pedir a Deus que te oriente nesse sentido. É quando você orar a Deus nesse sentido, e eu vou te dar uma oração agora que você pode fazer. Pega o Salmo 22, leia o Salmo 22. E fala com Deus. Deus, me desperta para aquilo que o Senhor me chamou a realizar. Me desperta, Senhor, para o propósito da minha existência. E a sua vida vai ser outra. Bacana? É isso aí. Um grande abraço. Deus te abençoe. Que Ele te ilumine e que em breve eu possa ficar sabendo que você está no seu propósito e que você, mais importante do que tudo isso, está vivendo o centro da vontade de Deus para a sua vida. Ok?